Oi, 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 meninas e meninos, graça e paz do nosso Senhor. Eu sou a obreira Lucy Claro e você está comigo aqui no canal Devocional para Mulheres Lucy Claro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a série de devocional Segredos de um Lugar Secreto. Hoje, o nosso 18º dia, eu quero conversar com você sobre armas espirituais. E a primeira arma espiritual que nós vamos conversar, e ao longo dos dias falaremos de outras, hoje falaremos sobre a oração. É algo imprescindível para o teu lugar secreto. Nós vamos fazer a leitura bíblica lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que vai falar: muito pode em seus efeitos a oração do justo, é só o finalzinho aí do versículo. Também abra lá sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17. Vai dizer: orai sem cessar. Mas eu quero que você frise comigo agora a leitura bíblica no livro de Josué, capítulo 10, versículo... Nós vamos ler 14, versículo 14. Josué 10, 14. Diz assim... Vamos ler do 13 em diante. É porque eu estava fazendo toda essa leitura e eu não queria me alongar, mas vamos ler do 13 em diante. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jasás? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Versículo 14. Nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Oração. Meninas, vocês não têm ideia do poder que tem a oração. Outro dia, conversando com o meu filho, ele estava comentando como ele gosta de conversar com o pai dele, de como é bom ele falar com o meu esposo, falar com o papai, e o papai responder para ele. O pai ajuda ele a tirar as dúvidas, e também hoje, como é um homem casado, meu filho, o pai o aconselha muito, principalmente em relações a casamentos e tudo. E, sabe, é bem assim que nós temos que agir em relação a Deus. Nós precisamos conversar com Deus, porque só assim a nossa mente vai ter clareza de como resolver algumas coisas, de como ter conselhos sábios para determinadas situações na nossa vida. Nós precisamos aprender a apresentar ao Senhor todos os nossos medos, a colocar diante de Deus as nossas inseguranças, os nossos traumas, dificuldades, todas as nossas dúvidas. E Ele com certeza vai nos responder, nos ensinando a como resolver tudo isso. É bom demais conversar com o Senhor, orar é isso, é conversar. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Muitas vezes você é nova na fé, né? Geralmente tem medo de orar porque está acostumada a ouvir pessoas falar palavras bonitas, mas falar com Deus é simplesmente falar, é conversar, igual estamos aqui agora. É conversar com Deus, é dividir com Deus os seus sonhos, as suas alegrias, suas realizações, sabe? Dizer mesmo: Pai, olha, hoje o dia foi barra. Não, Senhor, hoje o dia foi muito gostoso. É colocar diante de Deus todas as suas necessidades, alegrias, sonhos, tudo. Sabe quem é que orava demais? Quem orava muito e muito gostoso? Jesus. Ele é que sabia realmente como tirar forças depois de uma comunhão de oração com o Pai. E eu quero que você aprenda hoje sobre algumas características importantes da oração na vida de toda mulher cristã, aliás, na vida de todo cristão. A oração é um momento que vai mudar o teu interior.
Este tempo que você tem de oração vai fazer transformações incríveis na tua vida, na tua alma. Saiba também de antemão que a oração que você faz não vai mudar a Deus. Não vai mudar a Deus. Talvez você se choque, fique chocada aí com essa afirmação, mas é uma pura verdade. A tua oração não muda a Deus, mas a tua oração muda você de uma forma extraordinária. A tua oração tem capacidade de atingir espiritualmente pessoas que estão a quilômetros e quilômetros de distância de você. A sua oração é uma poderosíssima arma espiritual de guerra mesmo, quando atinge as regiões celestiais. A oração é uma arma de cura, de libertação e de transformação. Mateus capítulo 17, versículo 21 vai falar sobre isso, vai falar, olha, esta casta de demônio, ela só é expulsa através da oração e do jejum. Então, a oração, ela pode sim trazer cura, libertação e transformação. A oração é aquilo que nos mantém vivas espiritualmente. Às vezes você fala assim, eu ando tão fraquinha espiritualmente. É sinal que você não tem se alimentado da palavra de Deus e não tem tido este tempo de oração com Deus. Esta vida de devocional, estes momentos no lugar secreto é que farão com que você se anime espiritualmente. A oração faz com que vivamos grandes livramentos, é verdade. Pare e pensa aí quantos já você foi liberta, livre, afastada através da oração e às vezes nem da sua, às vezes da oração de uma mãe, às vezes da oração de uma avó. A oração é que nos protege nos dias em que estamos em guerra. Tá vendo dias difíceis? Pede aí em oração a Deus que Ele te ajude a passar por eles. A oração traz à existência aquilo que não existe. E é este texto que nós frisamos de hoje, de Josué. Olha só, a oração deste povo, a oração deste homem fez com que houvesse ali no universo, ali interferiu em todo o sistema solar. Você não está entendendo? É uma coisa sobrenatural. E isso não é historinha para boi dormir, não. Há uma comprovação científica deste fato. Deus fez com que o sol parasse por causa da oração deste povo. Então, queridas, a oração tem um poder tremendo. A oração nos leva a vivermos experiências profundas com Deus. Então, quando você não conhece alguém intimamente, você acaba conhecendo esta pessoa por aquilo que você ouviu falar dela, ou seja, está baseando o seu conhecimento naquela pessoa por boatos. Mas quando você começa a ter intimidade com aquela pessoa, quando você começa a conhecê-lo, conversar com aquela pessoa, andar com aquela pessoa, você o conhece de verdade. Assim é com Deus. Você não deve viver a sua vida baseada em boatos ou deduções de quem realmente Deus é, mas você deve basear a sua vida em quem de fato Deus é, conhecendo a Deus, e isso quando você tem um momento de conversa com Ele. Há poder nas nossas orações. Você precisa tocar o coração de Deus e a chave disso é a oração. Mateus capítulo 21, versículo 22 vai dizer: tudo quanto você pedir em oração, crendo, você recebe. Amém? Pensa nisso hoje, vivencie isso hoje. Tenha um tempo de oração. Converse com Deus hoje. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, e ao longo da semana conversaremos um pouco mais sobre segredos de um lugar secreto, armas espirituais. Deus a abençoe, em nome de Jesus.